Pirâmides, sarcófagos, templos, tumbas, vilarejos inteiros e vestígios de uma língua incompreensível. A civilização que se estabeleceu às margens do rio Nilo, na antiguidade, é uma das mais fascinantes que já passou pela face da Terra: o Antigo Egito. Seus vestígios são buscados por turistas e arqueólogos experientes desde que o Império Romano detinha o poderio absoluto no planeta, ou seja, há milênios a fundo na história. Hoje, vemos o resultado de toda essa curiosidade, visto que a cada ano que passa, ainda mais mistérios surgem, enquanto outros são solucionados aos poucos. E essa é mesmo uma das razões mais fascinantes sobre a arqueologia. Essa ciência da pesquisa é verdadeiramente uma paisagem de constante mudança, levando-nos a reconsiderar nossas crenças mais firmes sobre o passado e as pessoas que viveram nesses períodos. Com cada recente descoberta, conceitos completamente novos são revelados, o que acaba por alterar tudo o que se sabia antes disso. Veremos um pouco sobre essas mudanças no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Basta clicar aqui abaixo no primeiro link da descrição. Fazendo isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Há algum tempo, historiadores lançaram um livro polêmico, onde dizem acreditar firmemente que existe uma forte possibilidade de uma segunda grande esfinge permanecer enterrada no Planalto de Gizé. Além disso, sugerem nessa mesma obra que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída milhares de anos antes do que se pensava, e não pelos antigos egípcios. Ao invés disso, diversos pesquisadores acreditam que esses monumentos poderiam ter sido construídos por uma civilização perdida que existia na Terra há muito tempo e que ainda não nos foi revelada. Parece uma teoria confusa. Aos poucos, essas ideias começam a fazer sentido, de uma forma ou de outra. Os autores de um livro que investiga a única maravilha remanescente do mundo antigo, a Grande Pirâmide do Egito, lançam dúvidas sobre o pensamento convencional de que foram os antigos egípcios que construíram as pirâmides há cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Na verdade, esta não é a primeira vez que autores questionam a ideia de que os antigos egípcios construíram essas estruturas massivas e todas as outras que se localizam por ali. Os dois historiadores, Gary Cannon e Malcolm Hutton, afirmam que a grande esfinge de Gizé, posicionada em frente às pirâmides, deve ter sido esculpida em rocha natural muito antes de qualquer areia cobrir toda essa área. Cannon disse durante uma entrevista à revista Express: "A esfinge deve ter sido esculpida quando não havia areia ali. É de se concordar que não se pode esculpir uma pedra quando essa está embaixo de areia, não é? Estima-se que há 12.500 anos esse lugar não estivesse tão coberto pela areia, possibilitando a construção de uma esfinge. O problema é que nesse momento da raça humana, a civilização egípcia ainda nem existia." Isso significaria, de acordo com os especialistas, que as pirâmides e a esfinge foram construídas há pelo menos 12.500 anos e que poderiam estar lá antes mesmo do começo da Idade do Gelo. Todas essas significativas diferenças de tempo podem comprovar que os enormes túmulos que conhecemos como pirâmides não foram mesmo feitos pelos antigos egípcios, segundo Cannon. O historiador, embora não completamente convencido, acredita que essas estruturas maciças possam ter sido construídas há muito mais tempo por uma antiga civilização avançada que existia em algum lugar na região, mas que, consequentemente, devido a talvez um grande desastre natural, tenha sido consumida e desapareceu. Para ele, é plausível que essa civilização perdida possa até ser a lendária Atlântida. Cannon disse mais durante a entrevista: "Fiz algumas pesquisas e há uma linha direta das pirâmides até um continente submerso com uma montanha no mar.
E nessa montanha há 2 pináculos que lembram muito as pirâmides. Pode mesmo ser Atlântida. Quando a cidade afundou, os moradores restantes foram para outro lugar, provavelmente o Egito, onde tinham tecnologia suficientemente avançada para construir essas enormes e duradouras pirâmides. Afinal, não há nenhum outro povo que possa ter feito isso. Eles nem possuíam tecnologia para tal. Para os pesquisadores que levam em conta esses argumentos, as 3 menores pirâmides do complexo de Gizé podem, sim, ter sido construídas pelos antigos egípcios, pois são mais facilmente projetáveis. Porém, seria impossível que as 3 maiores, que têm mais de 2 milhões de blocos em sua estrutura, alguns deles pesando centenas de toneladas, tenham sido construídas por esse povo. Nós não poderíamos nem mesmo mover esses blocos com a tecnologia que possuímos hoje em dia. Então isso precisa ter sido feito por uma civilização ainda mais antiga, alguma que mantivesse uma tecnologia mais avançada que a nossa de hoje em dia, imagine, disse um dos estudiosos que avalia o caso. As palavras e deduções de Gary Cannon, Malcolm Hutton e outros pesquisadores que levantaram dúvidas sobre os egípcios e a construção das pirâmides encontraram uma grande barreira por parte das autoridades do país, que mantém os antigos egípcios como os verdadeiros construtores das pirâmides e de todas as outras estruturas à sua volta, o que já era esperado. Mas é incrível como, principalmente dentro do território do Egito, um mistério surge sobre o outro, dia após dia, como uma espécie de ciclo infinito. Desde muito tempo, historiadores, arqueólogos, egiptólogos e pesquisadores de diversas áreas da ciência divulgam e especulam ideias fascinantes acerca do antigo povo que habitou esse lugar. A grande maioria deles defende a tese de que os monumentos encontrados hoje no deserto do Egito não sejam necessariamente todo o tesouro disponível, mas que represente apenas uma pequena parcela do que até hoje foi descoberto. Alguns ainda supõem, por exemplo, que exista uma 4ª pirâmide perdida em Gizé. Parece uma teoria muito bizarra? Talvez não. Recentemente, o Conselho Supremo de Antiguidades Egípcias anunciou descobertas que revelam vestígios dessa possível pirâmide lendária e perdida por milênios. A pirâmide teria sido uma das maravilhas do Egito Antigo. A sua magnificência fez as 3 pirâmides do Planalto de Gizé parecerem brincadeira de criança. Pelo menos é isso que os dados arqueológicos indicam. Esta pirâmide, perdida por milhares de anos, foi a mais alta de todas do complexo antigo. Durante anos pensou-se que esses restos de blocos empilhados fossem apenas uma construção inacabada. Mas esse conceito se alterou com o tempo, resultantes de explorações e pesquisas muito precisas. Descobrimos que não era o caso. Esse mesmo tipo de pedra foi utilizado para inúmeras construções vistas hoje aqui no Cairo, disse Zahir Hafaz, que estuda a descoberta de perto. Durante os últimos 12 anos temos cavado esse local. Isso trouxe à luz grande parte da história da 4ª dinastia do Egito Antigo, mostrando lutas pelo poder e desvendando mistérios da construção das pirâmides de um modo geral, acrescentou ele. Infelizmente, o que sobrou dessa pirâmide não chega hoje a 10 metros acima do solo arenoso do Egito. Mas a visão era muito diferente milhares de anos atrás, quando a pirâmide se ergueu contra o deserto. Hoje, você pode facilmente ver as 3 majestosas pirâmides do Planalto de Gizé, as mais visíveis propositalmente. Porém, no passado, essa era a que mais se destacava, tendo destaque absoluto. Arqueólogos acreditam que mesmo que esta antiga pirâmide esteja relativamente próxima das outras 3 maiores, elas nunca compartilharam qualquer tipo de ligação. Curiosamente, os restos desta grande pirâmide estão localizados no topo de uma colina em Abu Habash, uma área militarizada e restrita. E é a partir daí que a história fica ainda mais misteriosa e ainda mais confusa. Por muitas décadas, essa área do Egito vinha sendo interditada ao público em geral, bem como aos cientistas principalmente, pois, segundo o governo do país, tratava-se de uma zona destinada apenas a testes militares.
No entanto, de uma hora para outra, as autoridades egípcias decidiram liberar o local, o que mostrou que a quarta pirâmide de Gizé não é, nem de longe, a estrutura mais impressionante dali. Junto com os restos piramidais do local, no meio do árido deserto, uma enorme escadaria foi também encontrada, mergulhando no chão do deserto dezenas de metros a fio. Esta enorme escadaria mergulha em linha reta através de uma bacia de calcário a muitos metros de profundidade, revelando que o Planalto de Gizé é bem mais extenso do que se imaginava. Muitos argumentam que as duas construções estejam de alguma forma conectadas, formando enormes túneis abaixo do complexo de Gizé. Se isso é mesmo verdade, até onde essa escadaria levaria? O que está escondido atrás do portão que impede essa vista? Essa é a grande dúvida dos pesquisadores que agora buscam meios de formar acordos com o governo do Egito para, assim, alcançar a verdade de uma vez por todas. Quem sabe, desse modo, o passado da humanidade não seja definitivamente desvendado.